Desde que a chamada crise do subprime eclodiu nos Estados Unidos da América, Portugal tem vivido a mais profunda e prolongada recessão económica desde há muitas décadas, apenas com uma curta interrupção em 2010. Gostaria de começar por distinguir, neste espaço de tempo, três diferentes períodos, focando a atenção no papel que o comércio externo teve na evolução da economia. Num primeiro tempo, entre meados de 2008 e finais de 2009, Portugal sofreu o primeiro embate da crise internacional. Os mercados financeiros foram atingidos de uma forma muito rápida e profunda pelo contágio da crise americana e o comércio internacional retraiu-se fortemente ao nível mundial. As exportações portuguesas caíram abruptamente e contribuíram para a entrada da economia em recessão. Este foi um ano negro também para a atividade de seguros de crédito, não só em Portugal, mas a nível mundial, como bem sabeis. As dificuldades por que passaram as seguradoras de crédito refletiram-se de forma dramática nas empresas. A queda das importações foi também muito forte, o que fez com que a procura externa líquida acabasse por ter contribuído com um contributo nulo para a queda do PIB. Após este primeiro impacto, a resposta dada ao nível da política económica foi manifestamente anticíclica, não só em Portugal, como um pouco por todo o mundo. Entramos assim num segundo período, que corresponde ao ano de 2010, em que a economia respondeu aos fortes estímulos dados pela política económica e em que a conjuntura internacional se tornou mais favorável, com uma clara recuperação da procura externa. As exportações portuguesas recuperaram com algum vigor e, no final de 2010, estavam já perto dos níveis pré-crise. No entanto, não se registaram ainda ganhos de cotas de mercado e, como as importações também recuperaram, o contributo do comércio externo para a recuperação económica acabou por ser relativamente fraco. A efêmera recuperação económica de 2010 foi fruto, sobretudo, do estímulo à procura dado pela política orçamental. Todos estamos recordados dos aumentos salariais da função pública em 2009 e do recurso ao investimento público como instrumento de apoio à procura interna, entre outras medidas de carácter expansionista. Mas, já nesse ano de 2010, se tornou evidente a vulnerabilidade da economia portuguesa em resultado de muitos anos de uma crónica indisciplina orçamental e de erradas decisões políticas de sucessivos governos, incapazes de levar a cabo reformas estruturais capazes de estimular a competitividade. Esse caminho conduziu à acumulação das dívidas pública e externa, alimentadas por déficits orçamentais e da balança corrente insustentáveis. A política expansionista com que o governo, numa primeira fase, respondeu à crise, empolou ainda mais o déficit público e acelerou o processo que conduziu à incapacidade de financiamento da economia nos mercados internacionais e, consequentemente, à necessidade de recorrer à assistência financeira internacional. O Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, acordado em maio de 2011, obrigou a que a correção dos grandes desequilíbrios macroeconómicos passasse a constituir a grande prioridade da política económica com o objetivo de conquistar de novo a confiança dos mercados. Os efeitos recessivos de um processo deste tipo eram inevitáveis. Sempre disso tivemos consciência. Contudo, estes efeitos revelaram-se muito mais graves do que o inicialmente previsto. De facto, os efeitos recessivos do esforço de reequilíbrio orçamental foram sendo subestimados e a sensibilidade das receitas fiscais face à contração da procura interna foi também subavaliada, obrigando a sucessivas medidas adicionais de consolidação orçamental. Além disso, o processo afetou gravemente o financiamento da economia. A forte restritividade das condições de acesso ao crédito e o seu custo travaram quer as decisões de investimento, quer mesmo o financiamento da atividade corrente das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas, contribuindo para o encerramento de muitas. Neste contexto, o desempenho das exportações foi surpreendentemente positivo, pelo menos até meados de 2012, dando provas de uma notável capacidade de ajustamento das empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis. A resiliência das exportações impediu, assim, uma contração ainda mais forte da atividade económica e constitui um dos poucos fatores de esperança no nosso futuro. É certo que,
Num contexto de forte retração do mercado interno, as importações caíram fortemente, mas temos de reconhecer que este comportamento do nosso setor exportador contribuiu numa parte substancial para que o reequilíbrio das contas externas se tenha processado de forma mais rápida que o esperado. Em 2012, a balança comercial registrou um saldo positivo pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Foquemo-nos então no comportamento recente do setor exportador e nas estratégias que as suas empresas adotaram. Não estamos perante uma mera atitude passiva das empresas face à evolução dos seus mercados habituais. Há, de facto, evidência de alterações significativas na sua atuação. Nos últimos 2 anos, apesar das condições adversas que foram enfrentando, as empresas exportadoras foram capazes de conquistar ganhos de cotas de mercado pela primeira vez em muitos anos e de diversificar as suas vendas, procurando e explorando novos destinos. A estrutura geográfica das exportações é hoje significativamente diferente da prevalecente antes da crise. A dependência dos mercados europeus reduziu-se em mais de 6 pontos percentuais. Representavam 77,1% do total das exportações portuguesas em 2007, representam agora 71%. Os nossos 3 principais mercados continuam a ser Espanha, Alemanha e França, mas enquanto em 2007 exportávamos para estes destinos 54,2% do total, exportamos agora 46,7%. Angola era, em 2007, o nosso 6º maior cliente. É agora o 4º, ultrapassado os Estados Unidos da América e o Reino Unido. A China, incluindo Hong Kong e Macau, pesava em 2007 um pouco menos de 0,7% do total das nossas exportações. Era o nosso 18º maior cliente. No ano passado, pesou 2% no total e é agora o 10º principal destino das exportações portuguesas. O valor das exportações para o mercado chinês multiplicou-se por mais de 3,5 vezes em 5 anos. Exportámos em 2012 2,5 vezes mais para o Brasil do que em 2007, 3 vezes mais para a Índia, 5 vezes mais para a Argélia, 19 vezes mais para a Venezuela. Mesmo dentro da União Europeia, há diversificação de mercados, com um acréscimo notável do comércio com os antigos países do leste. Por detrás destes números estão sempre empresas portuguesas. Empresas que se voltaram mais, ou mesmo pela primeira vez, para o exterior, face à contração do nosso mercado interno. Empresas que, em resposta a maiores dificuldades em mercados tradicionais, entraram em mercados que até aí lhes eram desconhecidos, que procuraram novos clientes e fizeram novas parcerias. Em suma, empresas que se esforçaram, que adotaram novas atitudes, que arriscaram. No evento organizado pela COFACE, não poderia deixar de referir a importância crucial do seguro de crédito para o sucesso destas estratégias de diversificação das exportações portuguesas, quando tantas empresas encetam relações comerciais com novos clientes e em mercados de algum risco. A vossa resposta pode fazer a diferença entre o sucesso de uma nova etapa na vida de uma empresa ou o abandono de um projeto promissor. Minhas senhoras e meus senhores, quando da realização do Congresso da CIP, em novembro de 2011, convidámos a McKinsey a produzir um relatório com o objetivo de contribuir de modo concreto para o debate sobre a necessidade imperiosa de relançar Portugal numa trajetória de crescimento sustentado e sobre as atuações específicas e empreender desde logo para abordar de forma inequívoca este desafio, a primeira conclusão desse relatório foi a de que é imperativo e é possível crescer. Imperativo, pois apenas um crescimento económico sustentado pode reafirmar perante o mundo a solvência de Portugal. Possível, pois o objetivo quantificado por este relatório de 2 a 3% reais ao ano num horizonte até 2020, suportado por um crescimento real das exportações de 6% ao ano, é um objetivo realista, tendo em conta a dimensão e capacidade produtiva de Portugal. De facto, o potencial de crescimento externo é enorme. As maiores dificuldades por que passa o setor exportador português desde meados do ano passado e que levou a um fraco desempenho das exportações nos últimos meses são para nós motivo de grande preocupação. Contudo, essa preocupação
deve levar-nos a redobrados esforços no sentido de concretizar esse grande potencial. Para alcançar o objetivo proposto, o relatório da McKinsey afirmava que era necessário ter um plano de crescimento externo que reconhecesse as significativas oportunidades e capacidades existentes e mobilizasse as energias do país para a sua captura. Este plano deveria, de acordo com o relatório, ter as seguintes 3 vertentes. Primeiro, pelo lado da procura, o reconhecimento das enormes oportunidades de crescimento externo existentes num conjunto de mercados-chave subdivididos em 2 grandes grupos, mercados por explorar e mercados já abordados. Um segundo, pelo lado da oferta, a concretização de oportunidades em 3 grandes tipos de setores, nos quais Portugal tem capacidades claras de desenvolvimento e crescimento externo. Setores exportadores tradicionais, setores domésticos exportáveis e novos setores emergentes. Entre os setores tradicionais são enumerados de forma não exaustiva a cortiça, a cerâmica, o vestuário e os têxteis, o calçado, os minérios, as fibras, os moldes, o vidro, o mobiliário, o turismo, as pescas e o vinho. Relativamente aos setores domésticos, o estudo refere os serviços especializados, engenharia, arquitetura, serviços jurídicos, integração de sistemas, etc., a construção civil e infraestruturas e ainda o comércio de retalho e por grosso. São setores em que Portugal construiu capacidades que se desenvolveram essencialmente no contexto do mercado interno, mas em que existe uma procura mundial significativa e que exige capacidades que frequentemente escasseiam, nomeadamente em muitas das economias em desenvolvimento. Assim, e face às capacidades de Portugal em muitas destas áreas, esta poderá constituir uma importante plataforma de crescimento externo. Como novos setores emergentes, os setores da saúde, da educação e da tecnologia podem constituir-se como plataformas de desenvolvimento relevantes sem prejuízo da existência de outros clusters setoriais de crescimento. Terceiro, e por último, o relatório da McKinsey recomenda o desenvolvimento de um conjunto de atuações transversais de robustecimento e apoio ao nosso tecido empresarial na persecução dos objetivos definidos. A estratégia de crescimento, emprego e fomento industrial apresentada recentemente pelo Governo contém vários dos elementos preconizados por este relatório e articula-se com os trabalhos do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, no qual a CIP se tem empenhado. Esta estratégia reconhece expressamente, como primeira base para o crescimento económico, a presença reafirmada de Portugal em mercados internacionais enquanto exportador de bens com elevado nível de incorporação nacional, capturando oportunidades de internacionalização nos atuais parceiros e em novos mercados de procura crescente. Às estratégias de diversificação de mercados em que claramente as nossas empresas estão a apostar, devemos, pois, aliar estratégias de valorização dessas mesmas exportações, aumentando a incorporação de valor acrescentado nacional. As nossas empresas terão de conquistar elevados ganhos de produtividade que possibilitem, num contexto de moderação de custos, salariais e outros, aumentar a competitividade e conquistar cotas de mercado. Numa palavra, terão de produzir eficientemente. Mas não basta produzir eficientemente, é também preciso vender eficazmente. Para isso, as empresas portuguesas, que de uma forma geral sabem produzir bem, terão de alargar as suas cadeias de valor e adquirir as competências e conhecimentos necessários para conceberem e adequarem constantemente bens e serviços inovadores, isto é, bens e serviços desejados e valorizados pelos mercados. A este respeito, são encorajantes os resultados alcançados por muitas empresas em diversos setores. No setor do calçado, por exemplo, o preço unitário das exportações só é ultrapassado pelo registado pela Itália, sinal de que é possível valorizar a nossa produção, escapando à concorrência das economias que baseiam as suas vantagens fundamentalmente no preço. É também preciso que mais empresas portuguesas adquiram as competências necessárias para exportar. A excessiva concentração das nossas exportações num número reduzido de empresas é, de facto, preocupante. Uma das linhas de atuação da estratégia de fomento industrial é a facilitação das operações de fusão e aquisição através de uma intervenção direta nos domínios legal e financeiro. Esperamos que a concretização desta intenção concorra para que muitas PME portuguesas possam adquirir uma maior dimensão,
permitindo-lhes mais facilmente adquirir competências para se internacionalizarem com sucesso. A cooperação entre empresas é outra via possível para mais facilmente abordarem os mercados externos através, por exemplo, da apresentação de um leque mais completo de produtos ou de um conjunto alargado de produtos complementares. E existem exemplos de sucesso deste tipo de estratégia, exemplos que podem e devem ser multiplicados. Minhas senhoras e meus senhores, são muitos e são exigentes os desafios que se nos colocam. Antes de mais, diversificar mercados, mas também valorizar a produção nacional incorporada nos bens e serviços que exportamos e dotar mais empresas das competências necessárias à internacionalização, designadamente através do seu redimensionamento. Muitas empresas adotaram já estratégias que respondem a estes desafios. É preciso que esses bons exemplos se multipliquem. Como já disse, o crescimento é imperativo e é possível. O imperativo do crescimento depende de nós todos, dos empresários, dos empreendedores, dos trabalhadores, dos investidores nacionais e estrangeiros, da banca, do governo e da administração pública. Depende também das políticas públicas em matéria sociolaboral, financeira, fiscal, de regulação e de licenciamento. É preciso que as empresas sintam que se vive num ambiente favorável ao crescimento económico que inspire confiança no investimento. Por outras palavras, um ambiente que, inspirado em políticas públicas que favoreçam esse cada vez mais inadiável crescimento e que estimulem o investimento, gere melhores perspectivas para o comércio externo, criando riqueza, aumentando a competitividade e criando, sobretudo, emprego novo. Muito obrigado.